Olá pessoal, paz e bem, é um grande prazer ter a sua audiência novamente por aqui. Hoje é um dia muito especial porque estamos dando início à campanha Março Azul, que é dedicada ao combate ao câncer de intestino. E hoje eu vou te mostrar a relevância dessa campanha para o universo da saúde. Em 2022, o câncer coloretal se destacou como o segundo mais letal, com 900 mil óbitos registrados, e também se destacou como o terceiro mais incidente, com 1,9 milhões de novos casos ao redor do mundo, de acordo com dados da OMS. E para entender melhor essas estratégias de prevenção, eu recebo aqui no estúdio dois convidados muito especiais que fazem parte do corpo clínico da UED Endoscopia Digestiva, que está presente no complexo do HUSP, o Dr. Alexandre Telian e a doutora Cristine Bonassa. Sejam muito bem-vindos, é um grande prazer tê-los aqui comigo novamente. Obrigada, Marcos. É sempre um prazer estar conversando com vocês. Dessa vez, uma campanha tão importante para a gente. E estamos aqui para esse bate-papo hoje. Obrigado, Marcos, pelo convite. Nós, em nome da Unidade de Endoscopia Digestiva, agradecemos a oportunidade de poder falar sobre o Março Azul, que é a campanha de prevenção do câncer coloretal. E para começar esse bate-papo aqui, doutor, queria que o senhor explicasse aqui para a nossa audiência qual que é o método mais eficaz para o combate do câncer de intestino. Bom, Marcos, o melhor exame, o exame padrão ouro para o diagnóstico do câncer coloretal é a colonoscopia. Lógico que você não pode sair fazendo colonoscopia em todo mundo. Se você pensar num programa de prevenção populacional em grandes populações, a gente pode lançar mão de um exame que é relativamente simples, que é a pesquisa de sangue oculto nas fezes, e fazer uma triagem para os pacientes que derem positivo para fazer a sua colonoscopia. Além, é lógico, vamos falar mais para frente, das indicações que tem. Perfeito. E quando a gente pensa em câncer de intestino, né, doutor? Obviamente que já vem na nossa imaginação os sinais de alerta, né, que vão nos conduzir, né, a imaginar sobre a possibilidade do desenvolvimento desse tumor. Quais são os sinais, né, que realmente chamam a nossa atenção e que a gente deve, né, ter uma atenção para que o nosso compromisso aqui é justamente a prevenção, né, ser um compartilhador de informação de qualidade. Então, quais são esses sinais que a gente deve ter atenção? Marcos, assim, o principal deles é o sangramento. Então, por isso que é importante a gente olhar para a privada antes de dar a descarga. Ver se tem sangue misturado no cocô, tudo, que é um sinal bastante importante. Pode ser uma hemorroida, uma fissura, mas pode ser um câncer. Uma alternância do hábito intestinal, então vamos supor, uma pessoa que tem um hábito intestinal normal e passa a ter diarreias frequentes, ou ao contrário, começa a prender o intestino várias vezes, ou até assim, prende e solta, é um outro sinal. Não quer dizer que é câncer, né? Mas eu estou falando, você deve procurar o seu médico. Outro sinal também é uma massa abdominal, se você sentir alguma massa no abdômen, assim, às vezes quando se aperta a barriga, né? Pode ser anemia, emagrecimento, perda de peso. São sinais, não quer dizer que seja câncer, né? Mas são sinais de alerta para que você procure seu cirurgião, seu coloproctologista para investigar. Então, você e nossa audiência, né, se você se identificou com algum dos sintomas aí que o doutor relatou, né, tenha bastante atenção, já pense nessa questão das estratégias. E, em virtude disso, né, doutora, como a gente falou aqui de sinal de alerta, os fatores de risco são tão importantes quanto, né? Então, quais são eles, né? E, somado, né, com esse nosso compromisso de compartilhar informação, em que momento, né, a pessoa já deve, né, conhecendo a sua família, conversando com seus pais, né, questão da hereditariedade, que momento que a pessoa já deve ter uma maior atenção pensando em se prevenir do câncer de intestino? Certo, Marcos. Então, eu vou tentar responder essa pergunta em duas partes, né? A gente sabe que o câncer coloretal, ele tem duas frentes de manifestação. Uma que é o câncer coloretal genético, né, que tem a tendência genética, um histórico familiar, e temos o câncer coloretal esporádico, que independente da nossa história familiar, ele pode acontecer muito relacionado aos fatores ambientais.
né? E quais seriam esses fatores que a gente chama de ambientais? Seria o que acontece na nossa vida, no dia a dia, no nosso envelhecer, na nossa dieta, né? Então, esses fatores estão muito ligados à nossa alimentação. Alimentação pobre em vegetais, ricas em carnes, em embutidos, né? Que a gente chama salsicha, mortadela, presunto, peito de peru, salame, alimentos salgados, né? A carne seca. Então, todos esses alimentos que são mais processados, com muito sal, eles são ricos em compostos nitrogenados, né? As nitrosaminas, que a gente fala que têm um alto risco. Também a obesidade é um fator de risco, o sedentarismo, o tabagismo, o uso de bebidas alcoólicas e todos esses fatores dietéticos aí que a gente já mencionou. E eu acho que como muitas pessoas que estão nos acompanhando, eu já me identifiquei com alguns, aí, né, Quem principalmente não no gosta, né, Marcos? principalmente no que se diz respeito à alimentação, né? Sim. Verdura, legume, é algo, né? Isso é essencial e hoje já está provado cientificamente que faz a diferença na prevenção do câncer coloretal. E a segunda parte da sua pergunta, Marcos, é com relação aos fatores genéticos, né? Então, o primeiro fator é se a gente tem um parente de primeiro grau com câncer coloretal. Outros fatores genéticos associados é a presença de algumas doenças que também podem estar associadas ao câncer coloretal, como, por exemplo, tumores de ovário, de mama, de útero e também as doenças inflamatórias intestinais, principalmente a retocolite ulcerativa, que em alguns casos pode se tornar uma doença maligna. É lá que nós abordamos, né, no nosso podcast do Maio Sim, Roxo, né? Inclusive a gente vai sim. deixar o QR Code aqui na tela para você acompanhar aí essa entrevista muito bacana, né, onde a gente falou sobre esse assunto, né, que ganhou, né, uma importância muito grande em virtude da incidência e também da complexidade, né, doutora, dos Das doenças tratamentos. inflamatórias, Então, você escaneando o QR Code, você vai aí para o nosso Spotify para poder acompanhar esse episódio especial. E, doutor, ainda nesse contexto, com qual idade que a pessoa precisa se preocupar, né, em se prevenir do câncer de intestino? Ótimo, essa pergunta que todo mundo faz, né? Com que idade que eu devo começar a me preocupar em fazer uma colonoscopia? As recomendações mais recentes, né, especialmente da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, diminuiu essa idade para 45 anos. Isso no caso de você não ter nenhum sintoma. Então, seria um exame mesmo de rastreamento, que a gente fala, um exame preventivo. Agora, se você estiver tendo algum sintoma desses que o doutor Alexandre já falou, como sangramento, anemia, perda de peso, né? Ou tiver um parente de primeiro grau com histórico de câncer coloretal, esse screening, né? Esse rastreamento deve ser feito antes. Então, normalmente 10 anos antes do primeiro caso familiar aí. E isso mostra, né, o quão importante é conhecer, né, Nossa os história, aspectos né? familiares, a nossa Sim, história, perfeito. né, não apenas, né, para a nível familiar, mas principalmente questões de saúde que podem ser prevenidas com esse simples conhecimento, né, doutora? Sim, é um exame preventivo, né? A coluna a gente fala que é um exame preventivo porque a gente encontra as lesões precursoras do câncer coloretal, que são os pólipos. E a partir dos pólipos que o tumor pode vir a se formar. E nós estamos com a enquete aberta aí, nós queremos saber se você já realizou um exame endoscópico. Conta aqui pra gente nos comentários se você já realizou, qual foi ele. E se você ainda não realizou, acredito que hoje, né, você vai entender um pouco mais da necessidade, né, dessa terapia aí para sua saúde digestiva. E doutor, é verdade que o câncer coloretal, ele pode ser tratado, né, na própria colonoscopia? Marcos, é verdade. É por isso que é importante a prevenção, né? Se você fizer um diagnóstico de um câncer coloretal precoce, a chance de sobrevida é de 85, a chance de cura, na verdade, é de 85 a 90%. Então, quando você fala que você vai começar a fazer o exame com 45 anos, vamos supor, e a gente encontre uma lesão, que pode ser um pólipo, aí existem algumas outras lesões que tem algumas denominações, tipo lesão de espalhamento lateral, que às vezes vem escrito no laudo LST, alguns outros tipos de lesões que são lesões pré-malignas. E às vezes também, dentro dessas lesões pré-malignas, já tem um câncer coloretal. Por isso que é importante, a gente faz o exame, encontra a lesão, estuda essa lesão para ver se pode ser retirada e a gente retira.
e vai para o exame. Muitos deles já têm câncer lá dentro, porém está restrito à mucosa. Então é um câncer precoce. Então o paciente está curado, está resolvido o problema dele. Vamos supor que ele não fizesse o exame, fosse fazer com 60 anos. Ia encontrar um câncer avançado, que seria cirúrgico, e às vezes nem assim teria cura. E é muito interessante o que o senhor falou, né? Porque quando a gente pensa em câncer coloretal, nós já pensamos automaticamente na cirurgia, né? E sabendo que isso pode ser retirado, né, durante um procedimento endoscópico, é algo que traz, né, tranquilidade, e a gente vê o quão importante é, né, a questão do diagnóstico precoce também, né, doutor? Sim, sim, como eu falei, você tem 85 a 90% de cura, sem fazer mais nada, só com a ressecção. E a pessoa, né, doutor, que, né, está dentro da idade ou que em virtude do fator de risco, né, ela já se encontra no momento de realizar a colonoscopia. Ela entra em contato com os senhores, né, e recebe ali um manual de preparo intestinal, né? Sim. Eu acredito que esse manual, essas indicações, elas causam muitas dúvidas, né? Quanto a complexidade, se vai ser desconfortável, se vai influenciar muito ali o dia a dia dessa pessoa. Mas, por outro lado, ele é essencial para que o exame possa ocorrer, né, da melhor forma. Então, como que os senhores abordam, né, essa questão do preparo para os pacientes de colonoscopia? Então, Marcos, na verdade, assim, não vou falar que é uma coisa agradável, né? Mas também não é nada de outro mundo, né? Nós temos na unidade de endoscopia digestiva a enfermeira nos dois serviços nossos, né? Se o paciente tiver dúvida, elas explicam, eles entram em contato com a gente explica. Pacientes com mais idade, acima dos 70 anos, a gente faz uma pré-consulta para saber se é possível fazer esse preparo em casa ou no hospital. Às vezes tem pacientes que não dá para fazer o preparo em casa. E os pacientes são bem orientados, porque na verdade o que não pode é desidratar. Então a pessoa tem que tomar grandes quantidades de líquido, porque você vai ter diarreia, né? E não tem jeito. Se você fizer uma colonoscopia com preparo que não esteja bom, é a mesma coisa que não fizesse colonoscopia, porque pode passar uma lesão sem que a gente consiga ver. Então, quer dizer, não adianta, o preparo tem que estar clarinho, um líquido bem claro e amarelo. Então, a gente costuma orientar bem, é lógico que isso daí é muito pessoal, de pessoa para pessoa, limiar de dor, tudo. Eu já fiz 2 colonoscopias e não tive problema. Tomei bastante Gatorade, me hidratei bem e, assim, não foi algo assim tão desconfortável, né? E nós estamos também com novidades aí, criando logo logo para facilitar esse preparo aí, o que nós vamos mandar para os pacientes. E olha, nós estamos com o QR Code aí na tela. Você escaneando, você vai ter acesso a um vídeo, né, especial que está presente nas mídias sociais da UED, explicando essa questão do preparo intestinal, né, que é fundamental aí para o exame de colonoscopia. E doutor, né, o senhor enxerga que de alguma forma, né, os avanços da medicina, eles contribuíram para esse preparo ficar mais agradável para o paciente? Olha, Marcos, vou ser sincero, os avanços da medicina melhoraram muito o exame, diagnóstico e tratamento, mas o preparo não. Existe até algumas drogas diferentes que foram lançadas, mas o preparo basicamente é o mesmo, não tem jeito, né? A pessoa tem que tomar algo que vai dar uma diarreia. Então sempre é um pouco desconfortável, né? Então nesse ponto, acho que o avanço é pequeno, né? Isso é muito interessante, né? O intestino limpo, né? O endoscópio, né, doutor? Aliás, é uma dúvida muito, né, frequente, né, doutora, que nós escutamos, né? Sim. Nós temos essa diferença, né, entre a endoscopia e a colonoscopia, e muitas pessoas, né, além de imaginarem, né, essa similaridade dos exames, que ambos são fundamentais para a saúde digestiva. Mas Sim. sobre o aparelho, eles ainda imaginam que é o mesmo utilizado para ambos os processos. Isso Mas confunde muito o pessoal, né? Muita gente tem até medo, até brinca com a gente, fala assim, mas é o mesmo aparelho que vocês usam em cima, vocês vão usar por baixo, vai fazer o mesmo exame. Eu falo, não, gente, calma, é diferente, tá? O que pode ser feito, e a gente faz muito de rotina, é se utilizar da mesma sedação, daquele mesmo momento, né, que o paciente já está ali para fazer os 2 exames. Então, a primeira dúvida é essa. Posso fazer endoscopia e colono no mesmo dia? Sim, é possível, né? Na grande maioria dos pacientes.
Então a gente aproveita aquele momento anestésico, realiza a endoscopia, que é feita com o gastroscópio, que é um aparelho com um diâmetro um pouco menor, que a gente entra da boca e vê até o duodeno, e depois a gente troca o aparelho e usa o colonoscópio, que é um aparelho mais longo. Ele vê o reto, o cólon sigmoide, o cólon esquerdo, o transverso, o cólon direito, e vai até um pedaço do intestino fino, que a gente chama de ilho terminal. Então, um aparelho bem mais longo, um exame um pouquinho mais demorado, né? Mas a questão do preparo é essencial, que o doutor Alexandre falou, é isso que a gente chama atenção. Porque com o intestino bem limpinho, com o preparo bem feito, a gente consegue identificar pólipos do tamanho da cabeça de um alfinete, com os recursos que a gente tem hoje, né, a nível de câmera, de aparelhos. Então, a gente consegue já identificar e já tirar esse pólipo nesse mesmo momento. E é comum, doutora, as pessoas fazerem no mesmo dia? É algo frequente? Isso depende do paciente e do médico que está solicitando. Muitas vezes eles querem aproveitar esse mesmo momento para ser confortável para o paciente, né? E a gente, como é um serviço dentro do ambiente hospitalar, a gente com uma sedação bem moderna, a gente consegue proporcionar esse conforto para esses pacientes e para esses colegas médicos que gostariam que esse paciente fizesse uma anestesia só. E até em virtude dessa anestesia, é fundamental que a pessoa que se dirige para fazer um exame endoscópico, né, doutora, ela vá sempre acompanhada, né, de um familiar, um amigo, tanto no momento quanto no pós-exame, né? Ah, Marcos, isso é obrigatório. Você tem que ir com acompanhante maior de idade. Outra coisa importante, não vai de moto. Não tem como você ir de moto, porque nem dirigindo e nem na garupa. Bom, dirigindo também Vai você não voltar igual um pode. saco de batata na moto, né? Não dá. pode, né? Pode ser que não chegue em Não vai casa, dar. né? Então, assim, é importante estar acompanhado com uma pessoa maior de 18 anos, e lógico, de sua confiança, porque você vai sair sedado de lá, né? É importante que você não esteja dirigindo, que você não vai ter essa capacidade, e também não ir de moto, mesmo que esteja na garupa, porque você pode perder o controle e se machucar, né? E não é para isso. Então, assim, é importantíssimo isso. E tem muitas histórias engraçadas também, né, doutor, envolvendo a questão da sedação. Tem pessoas que falam, né, durante o exame. Não. Mas fala pouco. Hoje em dia o sedativo é bem seguro, viu, Marcos? As pessoas têm medo, né? O que eu vou falar? O que vai acontecer aqui? Eu costumo brincar que o que acontece em Las Vegas fica em Las Vegas, né? Então, tudo que está lá dentro é segredo nosso e fica por lá mesmo. Mas brincadeiras à parte, né? A gente recomenda que no dia que vai fazer o exame, essa pessoa também não se comprometa em fazer nenhuma atividade que exija desse raciocínio dela. Porque embora ela vá para casa bem, né? Vai relativamente acordada, os reflexos ficam lentos, né? Para dirigir, para operar máquinas, para cozinhar, para cuidar de criança pequena. E nesse dia também a pessoa não deve tomar nenhuma decisão importante na vida dela. Então, ela tem que ir para casa, se alimentar, se hidratar, se recuperar desse preparo, né, que expolia um pouquinho, e no dia seguinte ela vai fazer as atividades dela, né? E se necessário, a gente também fornece o atestado, essa pessoa fica afastada do trabalho dela nesse dia que ela realizou o exame. Mas no dia seguinte ela já fica 100% para tocar o seu dia a dia. Vida normal, vida que segue. Hoje em dia não se fala, eles não falam mais, eles dormem. Eles dormem bem, viu? Isso que ficou na minha cabeça, né? No caso da pessoa que fica acordada, que fica se movimentando, né? Algo que já é, né, muito minucioso se torna, né, ainda, né, que o aparelho ele é flexível, né, tem toda essa segurança, né, a chance de perfuração, como a gente sempre destaca, é bem pequena, mas com uma pessoa que não está dormindo durante o exame é algo que acaba exigindo mais do médico. É desconfortável tanto para o paciente quanto para a gente, né? Então, é por isso que a gente costuma fazer isso em ambiente hospitalar, onde a gente tem toda a segurança desse paciente estar com assistência ventilatória. Se precisar aprofundar um pouco, né, nessa sedação, né? Ele está monitorizado, ele tem toda uma assistência ali que, vamos dizer, um ambiente muito mais seguro para esse tipo de exame, né? E até, né, eu queria até destacar essa observação, né, doutora, dessa segurança, né? Porque um cenário é você fazer um exame endoscópico numa clínica
distante, né? Sim, E outra é você ter todo o suporte, né, de uma infraestrutura hospitalar com UTI à disposição, né? sim. E resumindo, vamos ser bem resumir esse assunto, né? É seguro para o paciente e para a gente, que é médico também. Porque é muito mais confortável, muito mais seguro da gente estar realizando um procedimento. A gente está falando em ressecção de lesões, né? Então a gente está falando em cortar aquela parte daquela lesão. É como se fosse uma cirurgia minimamente invasiva, é uma cirurgia por dentro do intestino do paciente. E isso, para ser feito com segurança, tem que ter expertise técnica, equipe bem preparada e ambiente, né? Isso faz parte, é essencial. Até porque, né, no processo de formação, né, do especialista endoscopista, né, doutor, um dos pré-requisitos é ali a residência em cirurgia, né, uma das áreas habilitadas, né? Então, Marcos, você pode fazer cirurgia ou clínica médica e gastroenterologia. São duas opções que você pode fazer para depois você ir para endoscopia. Então, no mínimo, são quanto tempo, né, de especialização até se tornar, né, um especialista em endoscopia? Então, se você for pensar, eu, por exemplo, eu fiz 3 anos de cirurgia e 2 de endoscopia, mas hoje em dia você pode fazer 2 de cirurgia e 2 de endoscopia, ou fazer clínica médica, 2 anos, gastro, mais 2 anos, e depois endoscopia, mais 1 ou 2 anos. Mais os Essa... 6 da faculdade, né? Não, tirando a faculdade. E essas dicas são muito importantes, né, porque parte do nosso público, né, são os alunos de medicina da USP que com certeza sonham, né, em trilhar uma carreira como que os senhores estão fazendo hoje, né? E a gente também tem esse compromisso, né, de mostrar, né, o caminho do médico além da graduação propriamente dita, né, escolha pela especialização. Eu não tenho dúvidas que aqui com toda a didática, né, com toda a atenção que os senhores estão falando, com certeza muitas vocações, né, vão ser inspiradas aí pelos senhores. E justamente, né, doutor, nesse processo de especialização, o senhor passou por um período, né, no Japão, né, onde o senhor teve contato ali com o que há de mais moderno, né, nesse tipo de tratamento, né, que é um dos países de vanguarda aí no tratamento de doenças intestinais. Como que foi nesse período de imersão que o senhor conseguiu, né, trazer, implementar aqui na nossa região? Olha, Marcos, foi muito bacana, foi muito legal, porque assim, na verdade o Japão, não sei se você sabe, mas é o país que é com o maior índice de câncer gástrico no mundo. Então, por causa disso, eles foram desenvolvendo métodos de diagnóstico e de triagem. Então, as grandes empresas de aparelhos estão lá. Fujinon, Olympus, Pentax, são as mesmas que fazem câmeras, televisões, tudo. Então, da mesma forma que foram desenvolvendo câmeras, televisões, Ultra HD, né, foi melhorando a imagem. E eles foram cada vez mais aperfeiçoando isso para quê? Para o diagnóstico do câncer precoce. Assim como nós falamos do intestino, o do estômago é a mesma coisa. Então, lógico, eles foram melhorando pensando no estômago, só que, lógico, que evolui também para o câncer de intestino, porque os aparelhos, né, apesar de serem aparelhos diferentes, mas as tecnologias usadas são as mesmas. Então, hoje em dia, nós temos imagens impressionantes, assim, a gente consegue quase que fazer um estudo anatomopatológico, como se estivesse num microscópio vendo a célula do intestino. E qual a importância disso? De você saber, primeiro, é uma lesão benigna, assim, deve ser retirada ou não? Depois, é maligna ou benigna? Ah, é maligna? Dá para ressecar por endoscopia, para eu não expor o paciente a um risco grande, grandes ressecções? E sendo que esse paciente não, esse paciente é indicado cirurgia, entendeu? Então eles desenvolveram toda essa tecnologia e atrás disso vieram os procedimentos. Então, no caso do câncer coloretal, por exemplo, o pólipo veio a polipectomia e mais recente, nos últimos anos, a mucosectomia, que como a doutora Cristine disse, a gente disseca o intestino. Imagina uma cebola que você está tirando uma parte dela, né? Você levanta e tira. E por último, que é mais complexo, que é a dissecção de submucosa, aonde é uma lesão que você acha já que é um câncer e que tem que ser ressecada em monobloco, num bloco só. Às vezes 3, 4, 5 centímetros. E aí você tem que tirar num só. Então você vai dissecando ela inteira e tira ela inteira para ela ir para exame, para você fazer o diagnóstico certo para saber se esse paciente está curado.
Então eu fui ver isso, tanto o diagnóstico como esses procedimentos. Tive a oportunidade de ficar em Tóquio, no National Cancer Center, com o Dr. Yukata Saito, que é uma das maiores sumidades no mundo no tratamento do câncer coloretal. E foi uma experiência incrível e, graças a Deus, consegui trazer grande parte aqui para a nossa região, Atibaia, Bragança, tudo. Hoje a gente conta com aparelhos e também com bisturi elétrico próprio para essas ressecções, CO2, enfim, temos tudo para fazer o que há de melhor hoje em dia no tratamento. Puxa, que incrível. E o senhor comentou, né, da incidência, né, dessas doenças no Japão. Isso se deve à culinária, eles gostarem de comida quente, acaba contribuindo chás. Na verdade, não é pelo quente, o problema influencia também, tá? Mas o principal é porque tem muita coisa salgada, e como a doutora Cristine disse, isso daí cria nitrosaminas. E, além disso, eles têm uma deficiência de enzima, a população no Japão, que predispõe à formação do câncer gástrico. Só que nos últimos anos, com a ocidentalização da alimentação lá, mais rica em gordura, está acontecendo uma inversão. Está crescendo muito o câncer coloretal e está diminuindo o gástrico, através desses programas de prevenção, de retirada de lesões. Então está invertendo lá. Eles acham que em algum momento o câncer coloretal vai ultrapassar o gástrico lá. Puxa vida. Só vou complementar uma coisa que o Alexandre falou, que eu acho muito interessante também. Ele chama a atenção que o Japão é um dos maiores países no quesito de prevenção, né? Então, ele tem uma incidência alta porque ele também procura muito o câncer gástrico e o câncer coloretal, porque eles têm programas preventivos muito eficazes, né? O japonês, ele é um povo que ele é muito Organizado. organizado, A palavra é essa. Então, eles conseguem manter esses exames preventivos, sejam exames admissionais, ou seja, um screening baseado numa história familiar. Eles são muito certinhos nessa parte. Então, eles, além de terem essa incidência alta, eles também procuram muito e se previnem muito. Tanto que lá é um dos países onde mais tem detecção de câncer precoce, que a gente fala. O que é o precoce? É esse que a gente consegue tratar por endoscopia. E aqui para a gente, por ser um país, né, de um tamanho gigantesco, a gente não consegue manter um programa adequado para conseguir fazer colonoscopia em todo mundo que a gente deveria fazer. Então, a gente está falando que tem dificuldades, mas a gente está no estado de São Paulo. Imagina quem está, né, nos extremos do país, que não tem tanto acesso a esse tipo de exame. Então, é mais complicado para a gente por ser um país em desenvolvimento em relação a esses países como Japão e Estados Unidos. Mas, basicamente, tudo no quesito terapêutico que eles estão fazendo lá, nós estamos fazendo junto aqui ao mesmo tempo no Brasil. Então, a nossa medicina, nesse ponto da endoscopia, a gente tem muita sorte, né, Lê? Porque a gente faz. Sim, está bastante Está bem desenvolvida. né? A gente vai bastante para o Japão, né? Tem vários médicos do Brasil que vão e acabam trazendo. Existe hoje em dia, né, uma interação grande. E assim, eu vou dizer que aqui na região Bragantina a população tem bastante sorte, Tem que a mesmo. rede pública, tudo oferece grande quantidade de exames, é feito uma grande quantidade de colonoscopias aqui na nossa região. A grande questão do Japão, que a doutora Cristina falou que eu vi lá, é que eles são organizados. Então existe, por exemplo, assim, com tantos anos eu vou fazer uma endoscopia. Então você vai lá e faz, tem lá no seu postinho perto de você. Ah, achou qualquer coisa? Vai para o hospital grande. O hospital grande resseca. E a partir você entra num programa. Ah, não tem nada? Volta daqui anos. Então tem organização onde você vai. Aqui às vezes a gente vê até o desperdício, na verdade. Tem pessoas que fazem 2 colonoscopias, 3 colonoscopias num ano, enquanto tem outros que não conseguem fazer, né? Então falta uma organização. E é por isso que a gente chama tanta atenção nessa campanha, né? Para a gente saber a idade certa, quando pedir, quando não pedir, quando a gente deve perguntar, questionar o nosso médico também, doutor, tá na hora de eu fazer minha primeira colono, não tá? Ou se não, eu não encontrei nada na minha colono, quando eu devo fazer a próxima, né? Eu tenho histórico na família, quando que eu vou fazer? Inclusive, né, doutora, a gente percebe
que essa questão que você colocou tem sido em pauta pelas fatalidades que aconteceram com os famosos, né? Teve o caso do Pelé, teve o caso da Preta Gil, teve o caso recentemente, bem que o Evaristo Costa foi um pouco diferente, foi gastrointestinal, mas também colocou em pauta novamente essa educação com cuidado com a alimentação, com o sedentarismo. Sim. Então é algo que poderia ser evitado, né? Em vez da fatalidade com a celebridade ser a notícia, né? Se essa educação viesse antes, muitos, né? Sim, a prevenção, né? Prevenção. Fazer a colonoscopia com 45, 50 anos, ressecar esses pólipos, se eles forem encontrados, e fazer o segmento adequado, dependendo do que a gente encontrar. Também não adianta nada também a gente fazer aquele exame, não ir retirar o resultado da biópsia, deixar o exame lá na gaveta, tem que levar para o seu médico ver, né? Para saber como que vai seguir. E nesse caso, doutora, né, falando da doença gastrointestinal, né, como um todo, né, a pessoa tem um diagnóstico positivo, doença de Crohn, por exemplo, que nós abordamos lá no Maio Roxo. A dieta, né, que ela deve implementar a partir de então, ela muda de doença para doença, ela tem um padrão estabelecido? Sim, quando a gente fala em doença inflamatória intestinal, é um outro tipo de doença diferente do câncer coloretal, né? Então, uma vez encontrado um tumor, esse tumor, a primeira coisa a gente tem que decidir se ele vai ter um tratamento endoscópico, né? Se ele vai ser possível, se ele vai ter um tratamento cirúrgico curativo, um tratamento cirúrgico que às vezes é o paliativo, né? Só para dar uma qualidade de vida, se vai fazer uma radioterapia, uma quimioterapia, né, que a gente chama, ou se vai para uma terapia biológica, que é o que há de mais moderno, né? Na doença inflamatória, alguns quesitos desse tratamento são semelhantes, por exemplo, a terapia biológica. Mas a dieta, no geral, que a gente fala, tem que manter uma dieta saudável, né? Evitar consumo desses alimentos ultraprocessados, evitar o álcool, evitar a obesidade, que é por si só um fator inflamatório, né? Mas a gente sabe também que tem que ter um equilíbrio dessa microbiota intestinal. Isso para todas as doenças do tubo digestivo. Hoje a gente sabe que esse equilíbrio é fundamental para tentar manter essas doenças num platô, né? Estáveis, paciente estável. Não só a medicação, como o estilo de vida e a alimentação também é importante. E, né, nesse universo da microbiota, né, doutor, como a doutora Cristine pontuou agora, isso, né, reflete no nosso dia a dia, né, e a gente vê o quanto que esse controle é importante para cada detalhe, né, do cotidiano, até para as nossas emoções, né. A gente costuma dizer, mediante, né, uma situação de nervosismo, que a gente está sentindo frio na barriga, são manifestações, né, que mostram cada vez mais essa conexão do cérebro com o intestino, né? Perfeito. Tem gente, você pode reparar, tem gente que está ansiosa, está nervosa, tem diarreia. Tem gente que tem dor, tanto é que tem várias doenças, né? Síndrome do intestino irritável, como você mesmo disse, a doença de Crohn e a retocolite, são doenças que estão ligadas à parte emocional, né? Então, o nosso cérebro coordena, na verdade, o nosso corpo inteiro e vai mandando recados, né? Então, cada um responde de um jeito, né? E tem gente que vai responder no intestino através dessas doenças, ou simplesmente assim, uma ansiedade causa uma diarreia, né? Então é importante o controle emocional, sim, junto. Cuidando da saúde, né, doutora? E sedentarismo também é um outro fator, né, que acaba interferindo, né, no bem-estar, na autoestima e que tem aí a sua ampla relação, né, com o cuidado intestinal. Sim, o intestino, ele é preguiçoso, né? Em quem é preguiçoso, tem a mais tendência de ficar preguiçoso. Então, do mesmo jeito que a dieta, ela equilibra, né, esse trânsito intestinal, o fato de você fazer uma atividade física, você também melhora o seu trânsito intestinal. E algo, né, uma pergunta muito frequente, né, doutora, né, que as nossas fezes, elas costumam, né, nos dar alerta, apontar um diagnóstico de como está a nossa saúde hoje em dia? Perfeito, mas isso desde a época lá dos primórdios da medicina, né? Eles já avaliavam os humores, né? Que eles falavam que eram secreções do corpo humano. Então, as fezes, elas retratam se a nossa saúde está bem. Então, as fezes, quando elas têm
um formato natural, uma coloração amarronzada, um odor característico, tá tudo bem. O problema é se você começa a observar uma alteração nesse padrão, né? E a alteração que eu falo não é nem da frequência de ir ao banheiro. Normalmente é do padrão mesmo. Então, se você tinha o intestino que funcionava 1, 2 vezes ao dia, agora você está indo várias vezes com diarreia. Se essa diarreia tem muco ou sangue, é, se ao contrário você começou a ficar constipado, esse intestino está mais preso, fico 3, 4 dias sem ir ao banheiro. Se essas fezes elas saem envoltas num halo sanguinolento, ou se muitas vezes sai sangue vivo mesmo, se é dolorido o ato de evacuar, se você tem sensação de evacuação incompleta, ou muitas vezes você tem alteração do calibre das fezes, né, fezes mais finas. Tudo isso pode indicar doenças relacionadas ao intestino, não necessariamente o tumor, tá, gente? Às vezes pode ser só uma alteração ali em canal anal, uma doença proctológica que a gente fala, mas algumas vezes sim, pode estar relacionadas a doenças mais sérias, como doença inflamatória e câncer coloretal. E qual seria o ideal? Aquele que a pessoa, né, tem a certeza de que a saúde intestinal está em dia. Sim, aí a gente fala que pode variar um pouco entre uma pessoa e outra, mas o ideal seria aquelas fezes acastanhadas, né, de consistência firme, e existe até uma escala que a gente usa muito no meio acadêmico, chamada escala de Bristol, que você pode deixar aqui também para quem tiver mais interesse para ver a formação das suas fezes, Com onde a certeza, gente vamos tem colocar aí, ó, isso, a pedido coloca da aí. doutora, o QR Code Isso, aí da para quem escala de tiver Bristol. interesse para ver, que aí é uma escala que a gente costuma colocar os padrões de normalidade e o que sai muito desses padrões que podem variar um pouquinho. E dentro, né, do que a doutora falou, né, doutor Alexandre, é a questão do intestino preso. Isso acaba sendo muito comum no dia a dia, principalmente em viagens, né? A pessoa viaja, tá com os amigos, né? Tá na lua de mel. O que fazer nessa situação, né, para tentar resolver esse problema que é bem incômodo? Puxa vida, Marcos, isso é difícil, hein? Na verdade, o que acontece, assim, é uma coisa também que eu acho que é pessoal, né? Isso daí normalmente costuma ser mais problemático nas mulheres, né? Que não gostam de fazer suas necessidades fora do seu banheiro, tudo, né? E também nas férias, às vezes o pessoal relaxa, não toma tanto líquido, não vai querer comer alface, não quer comer verdura, ele quer comer churrasco. O que não pode, na verdade, é esquecer, esquecer de uma alimentação rica em fibras. Então, procure comer bastante fibra. Então, salada, verdura, legumes, enfim, procurar, às vezes, no café da manhã, aveia, comer sua frutinha, mamão, e estimular com bastante água, né? Precisa tomar uns 3 litros de líquido por dia, que isso ajuda na evacuação. E também procurar tirar um pouco da cabeça, né? De querer ir no próprio banheiro, porque aí não tem jeito, você está viajando, né? E é uma coisa normal para todo mundo ir ao banheiro, né? Então, perder um pouco esse estigma, né? É isso que eu acho que é importante. Se mesmo assim não for possível, é possível você comprar uma fibra, pedir orientação do seu médico e levar uma fibra adicional junto, algumas que tem em pó, para você pôr num suco, para pôr na sua comida, que podem te ajudar, sim. E nesse sentido, né, doutor, a gente analisa a seguinte questão, né, do intestino preso. No dia a dia, né, todo mundo trabalhando bastante, né, como é uma forma prática, né, de incluir essa fibra, né, na dieta do cotidiano para que você mantenha uma regularidade aí, sem deixar os seus atributos, né, na correria do seu tempo, mas também sem descuidar aí do intestino. É lógico que é gosto, né? Mas assim, por exemplo, de manhã é importante você comer uma fruta. Se você gostar, um mamão costuma ser um estimulante, né? Ameixa, a gente sabe, mas não é tão comum você comer ameixa, né, de manhã. Mas o mamão, você pega um mamão com aveia, eh, já é um bom começo. Ou pegar pão, quando você for comprar um pão rico em fibra, né? No supermercado. Na hora do almoço, não esquecer daquela saladinha antes de começar a comer, o alface americana, enfim, folha verde no geral, algum tipo de verdura, no jantar a mesma coisa, e tudo isso associado a líquido. Porque não adianta você comer fibra se não tomar líquido. Tem que tomar líquido, igual eu tô falando, uns 3 litros de líquido por dia, para também ajudar
na formação das fezes para que cause o estímulo e seu intestino funcione. Se isso não for necessário, aí eu acho que você tem que procurar a ajuda de um médico, um especialista, um coloproctologista, que às vezes uma fibra adicional pode te ajudar. E também não precisa ter na sua cabeça, você não é obrigado a ir no banheiro todos os dias, porque também depende do que a gente come. Essa, aliás, doutor, é algo que a gente escuta muito, né? Que a gente precisa ir todo dia. Então, na Não, verdade, isso não é uma regra. não, se depende. Tem gente que eu vejo come um pouquinho só de comida. Esse pouquinho você não consegue fazer a formação do bolo fecal, né? Enquanto tem gente que às vezes come muito, vai 2, 3 vezes. Então não quer dizer que tá ruim, né? Depende da quantidade de alimento que a gente come e a qualidade, lógico. É, mas em relação a ir todos os dias, era isso que eu estou falando. Tem gente que a vida inteira vai, dia sim, dia não. É uma pessoa normal, não tem problema nenhum. Ah, não, eu vou cada 4, 5 dias, fico estufado, com dor, tá errado. Entendeu? Então isso que é importante. E nesse sentido, né, doutora, que o doutor colocou, né, do intestino preso, a gente imagina que muitas pessoas acabam recorrendo à automedicação, né? Eu tô com o intestino preso, vou tomar um laxante, né? E coloca isso na rotina. Mas isso, né, é algo que é muito Pode ser, prejudicial, né? na verdade, não é nem que é prejudicial, pode ser extremamente perigoso. Vamos imaginar que o seu intestino, você imagina que aquilo é um órgão tubular, né? Que é. E você tem um tumor que você não sabe na parte mais final desse intestino. E você está tendo uma dificuldade para evacuar. Você associa isso à sua dieta, quando na verdade aquilo é uma obstrução mecânica. E você vai tomar bastante laxante. O que, que pode acontecer? Você pode distender e ter um processo de dor abdominal, até mesmo de uma perfuração, né? Por conta do uso inadvertido, sem ter tido um exame clínico adequado ou estar tomando isso baseado num pré-diagnóstico, num pré-conceito que você tem de que aquilo seja só uma constipação funcional. E outra coisa também é que muita gente se acostuma a usar laxantes, né? E alguns métodos aí de farmácia, alguns medicamentos ditos como homeopatia, que na verdade não são. Então, nessa área é bem perigoso, porque seu intestino acaba se acostumando com aquilo. Quando, na verdade, se você mudasse a sua dieta, introduzisse um pouco mais de atividade física, aumentasse a ingesta de água, né? Que, como o Alexandre falou, não adianta nada tomar fibra e não tomar água, vai virar uma argamassa. Não, então tem que ter esse equilíbrio. E é muito melhor do que usar o laxante. O laxante tem o seu papel? Tem, para casos selecionados. Laxante não é para todo mundo, não é para acostumar a tomar laxante. E doutor, em casos extremos assim, né, de endurecimento do bolo fecal, né? Qual que seria o último caso? Já existiu alguma necessidade cirúrgica para tentar remover, dado a falta, né, de hidratação, a consistência mesmo, né? Sim, Marcos, existem pacientes acamados, né, que têm uma dificuldade muito grande de evacuação, às vezes aquilo fica vários dias, podendo até empedrar. Então, primeiro a gente lança a mão do que a gente chama das lavagens, né? Assim, existem vários tipos de lavagem que a gente pode fazer para tentar dissolver aquilo, né? Às vezes mesmo o toque para tentar esvaziar. Quando não se faz necessário, já aconteceu de a gente às vezes até ter, que você põe no centro cirúrgico, o anestesista faz uma hack anestesia para fazer um relaxamento todo ali, você tem que ser um pouco mais, não é que você vai abrir a barriga, mas por baixo você vai ser mais invasivo, né? Tipo, enfiar o dedo, mão, o que você conseguir para tentar esvaziar aquilo ali, né? Mas isso daí eu tô te falando é casos extremos ao extremos, né? E poxa, foi uma conversa fantástica, né, que a gente teve aqui hoje. Nem vimos o tempo passar, né, dada a importância, dada todos os desdobramentos, né, Foi desse rapidinho. tema, né? Poxa. E para encerrar em grande estilo, eu gostaria, né, da consideração final aí dos senhores, né, uma mensagem, senhores, né, uniformizados, eu vou pedir até para Uhum. nossa câmera aí mostrar aí o uniforme, né, que é a identidade original, né, da Sim, da campanha. campanha nacional, uma campanha de nível nacional essa, né? Então, juntamente com a Sociedade Brasileira de Endoscopia, de Coloproctologia e de Cirurgia,
todo mês de março, agora a gente vai ter, durante todos os anos aí possíveis, a gente vai ter essa campanha que visa prevenir, né, o câncer coloretal através da colonoscopia. Então, da realização de colonoscopia. Então, essa é a mensagem final que a gente tem para vocês, é que quem nunca realizou a colonoscopia, tem de 45, 50 anos ou mais, precisa realizar, porque é um exame preventivo, é um exame tranquilo e que pode prevenir lesões letais, né? O câncer coloretal ele mata muito, é um câncer agressivo. Muitas vezes a pessoa, quando descobre, ela já está no estágio avançado, que você já não consegue mais operar, e tem que usar bolsa de colostomia. Aquele sofrimento todo, às vezes, de conviver com uma metástase, com dores. Então, gente, é só um exame. É um exame que tem que entrar na nossa cabeça, que tem que entrar na nossa rotina, assim como já entrou o exame de próstata, o exame de mama, né? É isso que a gente quer com essa campanha. E que você que tem dúvida, peça para o seu médico, doutor, faça para mim um pedido de colono, faça um pedido de endoscopia, né? No caso que a gente está falando da campanha aqui da colonoscopia, mas se você também nunca fez, da endoscopia, porque isso pode identificar alguma lesão precoce e você ser curado naquele mesmo exame, naquele mesmo ato, de um exame muito simples. Hoje em É, dia, né, doutor, muita gente Outubro Rosa, né, Novembro Azul, que são campanhas, né, que já consagradas, né? A gente pergunta para as pessoas na rua, elas já reconhecem, já sabem o tema. O Março Azul Marinho, infelizmente, ele ainda não chegou nesse patamar, mas a gente espera, né, que, Sim. né, com essa divulgação de informações, né, com os dados, né, que mostram a incidência, não só a incidência, mas a letalidade também, que a gente chegue um dia, né, nesse mesmo patamar de igualdade e popularização do tema também, né? Marcos, a SOBED, a Sociedade Brasileira de Endoscopia, vem trabalhando bastante nisso, junto com essas outras sociedades, né? Tanto é que cada ano vem crescendo mais. E o recado que eu quero deixar para todos é assim: se você tem 45 anos ou mais, está indicado você fazer colonoscopia. Se você sentir qualquer dos sintomas que nós falamos aqui, sangramento, alteração de fezes, enfim, procure seu médico para você ser examinado e, se ele achar que se for preciso, pedir sua colonoscopia. A colonoscopia é um exame tranquilo, você não vai sentir nada, você vai dormir, o preparo não tem nada demais, e que o câncer coloretal ele é evitável, isso que é importante. Ele é evitável através do exame de prevenção e para você não fazer um diagnóstico de um câncer, como a doutora Cristine falou, onde muitas vezes você não dá nem para operar. Ou você vai operar, vai ficar com uma bolsa de colostomia. É isso que causa uma tristeza na gente, porque este câncer já foi um pólipo, entendeu? E poxa, no mais, só, né, deixar as portas abertas aqui. É sempre um prazer imenso recebê-los. Eu tenho a certeza que sempre que a gente conversa, a gente muda a vida de muitas pessoas. Papo com você sempre é bom. Muito bom. E, né, o meu agradecimento a você, né, que nos acompanhou, né, que soube ainda mais da importância desse tema que é fundamental para a nossa saúde. E conto aí com o seu like, você compartilhando nesse nosso conteúdo a serviço da vida aí com seus familiares, com seus amigos, que eu tenho certeza que a gente vai continuar aí o nosso compromisso de divulgar informação de qualidade e também, né, prevenir doenças, seguir levando saúde aí a milhares de pessoas. Meu muito obrigado e até lá. Paz e bem.